ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu lembro a você que você pode acompanhar a programação da TV Comunitária pelo portal na internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail está aí na sua tela para você nos ajudar a fazer aqui a nossa programação. Professor José Carlos de Assis, mais uma vez o professor está aqui. Professor, economista, jornalista e uma série de outros istas, porque o professor tem mais de 28 livros publicados. Professor, eu queria que hoje a gente debatesse um pouco a relação da economia com dois assuntos aí da pauta da conjuntura, que é a questão da Previdência e a questão do gás, né, do debate aí sobre como a Petrobras deve vender alguns ativos, etc. Porque o Guedes e o próprio ministro das Minas e Energia, eles falam, porque todo mundo está vivendo uma crise miserável, um desemprego enorme e tal, que tudo é panaceia para resolver o problema da economia. Como é que o senhor viu essa colocação do Guedes sobre de que a Previdência vai resolver o problema da economia? Isso é uma das grandes mentiras, né? Depois a gente vai falar sobre a outra, mas essa é o próprio engano de andamento. Mentira. Porque é o seguinte, é uma mentira que leva a outras mentiras, né? Porque ele chega e diz o seguinte: sem reforma da Previdência, ou sem esta reforma da Previdência, a economia não se recupera. E aí ele fala em algumas medidas. Quer dizer, a medida mais importante que seria ele economizar R$1 trilhão, não é isso? Quer dizer, vai economizar R$1 trilhão e isso vai facilitar o equilíbrio fiscal e isso vai levar à retomada da economia. Isso é uma falácia absoluta. É incrível como essa grande imprensa brasileira engole coisas desse tipo sem questionar. Quem questiona são a imprensa alternativa. Quem questiona? A grande imprensa não questiona uma mentira desse tamanho. Porque vamos supor que seja verdade ele fazer R$1 trilhão com reforma. Bom, de onde que vai sair esse dinheiro? Quase 800 bilhões sairiam dos pobres, dos caras que estão menos. E aí é o seguinte, é uma questão econômica, não é nem uma questão social. Você tiraria do consumo. Vai tirar do consumo. Claro. Evidentemente que vai tirar do consumo e vai jogar em cima da mão de ricos que não consomem, mas eles acumulam. É um processo de acumulação em títulos públicos que não tem nenhuma repercussão no mundo real da economia, do investimento, né, do próprio consumo. Então isso é um absurdo, é uma medida, na verdade, contracionista. O que a gente chama de economia, quer dizer, contracionista, ela leva à contração, leva à diminuição do produto interno bruto, né? Ela é uma medida contracionista e ninguém fala nada nessa mídia, nessa mídia dominante no Brasil. É incrível, deixam engabelar o povo assim, sem mais nem menos. Isso é um absurdo, Vai tirar 800 bilhões de reais de quem consome para entregar na mão de quem não consome. E como é que o PIB, quer dizer, o Produto Interno Bruto, a riqueza nacional, ela é constituída por consumo, investimento, gasto do governo, né? Gasto do governo está sendo contraído. Então, por aí não vai crescer PIB, coisa nenhuma. Investimento não vai, por quê? O investimento privado, ele só aumenta se houver demanda. Como você tem um alto desemprego e uma queda de renda salarial, não vai ter aumento pelo lado do consumo, tá certo? Então, você tem três situações de contração do consumo, contração do investimento e contração do gasto público. De onde que vai vir o crescimento da economia? É um absurdo. O cara fica fazendo contas, essas contas cretinas de especialistas em banco. Aqui não se explica, né? Nada. Quando a Folha pediu os números, não deram. Então, quer dizer... Não, aí é o seguinte, o cara diz o seguinte, no começo do ano, a economia vai crescer 2,5% no mínimo, 3,5%. Passa um mês, não, vai crescer 2,4%. Não, mais um mês, não, vai crescer 2%. Já está em 1%. Zero pouco, parece. Exatamente. Quando chegar no... Eu estou dizendo sempre... Olha que nós estamos no mês 6 ainda tem mais... Eu estou dizendo há muito tempo, por causa dessa observação,
do consumo, investimento, gasto público, e tem o lado externo também, mas o lado externo é pequeno. Então, essas três categorias de gastos que formam o PIB, né, eu estou dizendo há muito tempo que olhando isso, basta olhar isso, não precisa fazer nenhuma conta. Basta você ver como é que está se comportando o consumo, como é que está se comportando o investimento e como é que está se comportando o gasto público. Pronto. Agora, professor, eu vou fazer uma provocação. Eu conheço o senhor há muito tempo. Eu aceito as provocações. Você me aceita a provocação. Eu vou dar onde é advogado do diabo. Mas veja, você tem que ver que o Guedes e a equipe dele está preocupada em fazer o equilíbrio fiscal do governo. Assim, que a Previdência gasta muito, tem um déficit enorme, etc. Tal. Por esse lado de fazer uma reforma que reduza esse déficit ou elimine o déficit e tal, isso não ajudaria a dar... O que eles falam é que a expectativa dos empresários, etc. Como é que você critica isso? Isso é uma balela neoliberal. Você não precisa ficar nervoso comigo, eu só estou só chamando a atenção. É uma balela que a gente sabe, desde a década de 30 a gente sabe que isso é mentira. Quer dizer, quando a economia está caindo, quando ela está em recessão, você não pode fazer políticas de ajuste fiscal, quer dizer, cortar gastos. Você não pode, você tem que fazer o contrário. Foi o que aconteceu no New Deal dos Estados Unidos. Agora, não precisa ir no New Deal, que foi da década de 30 do século passado, não precisa ir lá. Basta ir 2008, 2009. O que aconteceu nos Estados Unidos? E o que aconteceu também no Brasil, em parte? O que aconteceu nos Estados Unidos? Uma ampliação brutal do déficit público. Entre 2008, aliás, entre 2009 e 2014, o Tesouro Americano enterrou na economia, para combater o desemprego, nada mais, nada menos que 7 trilhões e 500 bilhões de dólares. Déficit. Ninguém é louco nos Estados Unidos de fazer uma política de corte de gasto público para derrubar ainda mais a economia, porque não tem sustentação política. É um país, bem ou mal, democrático. Então, na verdade, o governo vai ser empurrado para prestar contas no Congresso Nacional. Aqui se faz isso porque não tem esse costume. O governo faz o que quer. Você chegou a falar uma vez para mim que, inclusive, o Banco Central tem essa obrigação, né? Os juros tem a ver com isso também, né? Não, vou dizer o seguinte, a coisa mais... o nível de emprego tem a coisa mais fundamental do que isso, é o seguinte... O artigo 170 da Constituição diz que é princípio da ordem econômica a busca do pleno emprego. Para você fazer uma busca de pleno emprego, você tem que ter uma política monetária expansiva e uma política fiscal expansiva. Ou seja, você tem que ter juro baixo e ampliação do gasto público, mesmo deficitário. Aliás, essencialmente deficitário. Por quê? Porque não tem outra fonte. O governo não tem outra fonte a não ser o déficit. E como a economia está em recessão, você não tem nenhum risco de aumentar a moeda, aumentar a emissão monetária e a emissão de títulos públicos para gerar inflação, porque a economia está derrubada. E o que faz a inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Se a economia está em recessão, a demanda está muito baixa. Se a demanda está muito baixa, você não tem pressão inflacionária. Essa que é a questão. Né? Então isso é Agora isso, como você lembrou aí, é uma ladainha que se faz toda vez que você tem uma recessão. Por quê? Porque aos bancos, e no fundo, é quem comanda a economia brasileira hoje, e em grande parte do mundo, aos bancos não interessa uma política de gasto público ampliado. Por quê? Porque o gasto público tipicamente favorece os pobres e não os banqueiros. O que favorece os banqueiros é o lado monetário. Então, eles são contra o aumento do déficit público, mesmo em recessão. E quando nós dizemos o seguinte, em recessão, a única saída que tem é pelo gasto público expansivo e pelo gasto público deficitário. Tá certo? Agora, professor, respondido a essa colocação aí mentirosa, nas suas palavras, do Guedes, no Congresso Nacional está caminhando para a aprovação de uma proposta da Previdência muito diferente do que o Guedes propôs. Como é que o senhor está vendo isso, que está acompanhando lá em Brasília? Eu acho que se isso não for revertido por uma emenda de plenário, que eu tenho medo, tá certo, acabar aparecendo, compra uma quantidade de parlamentares e vai para a emenda de plenário, tem esse risco. Mas se não for revertido, a coisa é pior
da reforma proposta acabou, que é a capitalização, o regime de capitalização. E também a desconstitucionalização. Né? São as duas coisas, duas coisas essenciais que tinham que cair mesmo. Né? Eu estava escrevendo, Moisés. Você não acha que isso foram dois bodes que botaram na sala, não? Não, é o contrário. Você acha que não? Eles queriam, mas não isso mesmo. Exatamente. O bode foram os outros. Que eles cederam na coisa da continuada. Prestação continuada, benefício de prestação continuada. Então podemos dizer, se esses parâmetros aí de não ter uma emenda de plenário e tal foi estabelecido, que foi uma derrota fragorosa do Guedes e da equipe liberal. Do Guedes. Você não pode nem dizer que é Bolsonaro, porque Bolsonaro não sabe nada disso. Ele é completamente ignorante dessas coisas. Nós temos um presidente da República ignorante. Está à vista, quer dizer. Então, ele repassou toda a iniciativa econômica para o Guedes. E o Guedes é um economista medíocre, nunca se destacou em nada, não tem um livro escrito, não tem uma grande tese escrita, ele simplesmente copiou o esquema chileno, né, que é um esquema fracassado, por sinal. Então, nós estamos vivendo sobre isso, né, porque é uma coisa institucional, quer dizer, ele é ministro da Economia ou ministro da Fazenda? Qual é o nome que ele se deu? Sei lá, eles falaram que era um super-ministro. Então ele caiu com o super-ministro lá, caiu a proposta dele. Aí é o seguinte, ele, nessa condição, quer dizer, no Brasil é o seguinte, a imprensa, ela não dá valor a nenhuma declaração por quem profere a declaração. É pelo cargo que ele está exercendo. Então, o Guedes está toda hora na televisão dizendo as coisas, as maiores banalidades, as maiores mentiras, e a imprensa lá, cobrindo, sem questionamento. É incrível que não questiona. O cara fala uma besteira de todo tamanho e não questiona. Porque também é uma mediocridade cá para nós. Também do lado de cá. Agora, vamos lá. Então, fazendo as ressalvas que o senhor fez, a proposta que vai para a votação representa exatamente uma coisa absolutamente diferente do que foi inicialmente proposto. É muito diferente, quer dizer. Mas eles estão dizendo, porque eles inventaram, inclusive o seu amigo Luiz Nassif fez um vídeo e tal, dizendo que é uma maior maluquice o que esse relator da Previdência fez, que é acabar com os recursos do BNDES. Isso aí. O senhor foi assessor da presidência do BNDES. Não, isso aí é um... E isso terminaria com o BNDES, porque não teria dinheiro para... Isso aí é a outra conversa. Quer dizer, quando a gente está falando que o governo ele é estritamente depressivo, não é nem de contração, é depressivo. Porque a única alavanca que o Brasil tem para financiar investimento, para valer, é o BNDES. Tá, não tem outra. Se você tira o gás do BNDES, aquele I do investimento, do PIB, vai cair estupidamente. Ele já está caindo. Se o BNDES para de emprestar, estamos... Agora, o fato é o seguinte, essa coisa só me incomoda em algum momento porque vai ter que ser revertido. Isso aí não existe, quer dizer, eu acho que não tem nenhum país que se suicide. Porque o que está acontecendo é um suicídio. Vai haver um despertar. Exatamente. Porque o que está reduzindo o investimento não é a falta de recursos do BNDES, é a falta de vontade dos empresários. Porque empresário só investe se tiver perspectiva de demanda. Não é caso dizer assim, não, as expectativas dos empresários melhorar. Expectativa como? Como você pode ter uma expectativa de crescimento se você tem salário caindo e desemprego aumentando? Onde está o consumo? Por que o empresário vai investir? Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Então, eles estão aproveitando um momento fraco do investimento todo para cortar os recursos do BNDES. Que estão fazendo uma coisa, só para completar isso, é o seguinte. Em 2009, 2010, o Brasil, sob Lula, estava enfrentando a crise internacional. Tá certo? E numa situação muito arriscada. O que foi feito? O Tesouro, uma das medidas principais, quer dizer, aumentou o salário, aumentou uma série de coisas, mas do ponto de vista recuperou o salário mínimo, foi uma base importante de um colchão aí social. Então... Exatamente, mas o importante mesmo do ponto de vista pesado da indústria
foi que o Tesouro repassou 200 bilhões de reais para o BNDES e o BNDES emprestar. E o BNDES emprestou, quer dizer, tinha demanda por um lado, porque os salários estavam crescendo, tinha expectativas de crescimento e, portanto, apareceu a base de financiamento, tá certo? Então, isso foi um espetáculo, tá certo? A economia que tinha caído em 2009, em 2010, cresceu 7,4%. 7,4% de crescimento. Crescimento chinês em 2010. Então, o que isso significa? Significa que quando você tem uma recessão, você tem que atuar pelo lado da demanda e do investimento, né? Forçar o investimento e forçar a demanda. Então, o que está se fazendo agora é o inverso. Ele está tirando dinheiro do BNDES para passar para o Tesouro. E o Tesouro contrair. O Tesouro mata esses recursos. Então a economia vai para o brejo. Né? Pelo menos a então, parte vai financeira. Continuar descendo. Vai continuar, claro. Eu não sei se ele consegue aprovar isso, porque tem uma reação muito grande, inclusive dos empresários. Né? Não se manifestam muito porque são covardes, mas nos bastidores devem estar atuando, olha aqui. Essa aí não, porque nos sufoca. Né? Então. Agora, professor, então vamos agora subimos ao cume, agora a gente tem que descer lá, porque o programa vai ter que terminar em algum momento. Então, vamos ao segundo assunto que a gente tinha anunciado aí no início. O ministro das Minas e Energias, Bento, Almirante Bento. Bento Albuquerque. Que eu não sei se entende muito de gás e de... Entendo muito de mar. E de mar, então é o melhor. Mas não é do pré-sal, não, é mar mesmo. Então é o seguinte, então a Previdência vai resolver o problema da economia. O gás vai ser reduzido se esquartejar a cadeia produtiva e os proprietários, no caso, privatizando e tal. O que o senhor viu isso? Eu vi que o senhor estava indignado quando chegou aqui. Isso aí. Eu escrevi até um artigo que saiu hoje no 247 sobre isso. No Brasil 247 é um site progressista. Se você quiser entender melhor o que o professor vai dizer aqui, entra lá, www.brasil247.com. Então é o seguinte, o cara vai para a televisão, ele ao lado do ministro, tá certo? E proclama que vai haver uma redução de 40% do preço do gás nos próximos 2 anos, se o projeto de privatização avançar, inclusive quanto ao retalhamento da Petrobras. Quer dizer, você tira da Petrobras o monopólio do transporte, né? Você tira, no caso do pré-sal, do mar até a costa, e o monopólio da distribuição, e a presença forte na distribuição. Então, isso é uma falácia, é uma coisa, é inacreditável que duas autoridades, 2 ministros vão para a televisão e dizem uma mentira desse tamanho, sem ninguém reagir. É incrível, porque isso é uma mentira deslavada. Eu mostrei lá as contas feitas pela EPE, que é uma empresa insuspeita. O preço do gás, hoje, com uma cadeia integrada, é de mais ou menos 12, 13 por milhão de BTU, né, que é a unidade que eles usam. 12, 13 por aí. Se colocar imposto, 14 e pouco. Ele está dizendo... É dólar ou reais? Dólares. Ele está dizendo que vai reduzir para 5 dólares, tá certo? É um cinismo, quer dizer, é o cara contar com a imbecilidade do povo. É achar que todo mundo é idiota. É achar que todo mundo não sabe nada, que não pergunta. É incrível isso, quer dizer, na verdade isso é uma ação política, porque eles estão vendo algum crescimento da reação à política de preço da Petrobras e está querendo dar um salto lá na frente, privatizar logo o mais rápido possível, para não ter mais problemas. E daqui a 2 anos, se não acontecer o que estão prevendo, eles próprios estão fora, porque já fizeram o que fizeram. E arruma outra desculpa, né? Diz outro... Claro, vai inventando. Agora, eu fiquei vendo na televisão os dois lado a lado, o ministro e o Guedes, dizendo essa patifaria. É incrível, é incrível.
Por isso que eu escrevi, quer dizer, eu saí via televisão, fui para a máquina de escrever, porque isso aí é demais. Isso aí foi feito com base num estudo chefiado pelo Langoni. Eu não sei se você se lembra do Langoni, da nossa época. Aquele óculos dele que era bem fundo de garrafa. Que foi presidente do Banco Central e que no começo da negociação da dívida... Acho que é Carlos Langoni. Carlos Langoni. Ele inclusive tinha feito, já era, né, um ortodoxo daquela época, bateu de frente com o Delfim e o Delfim expeliu ele do governo, ele era presidente do Banco Central. Aí está o Castelo Branco, né, o presidente da Petrobras, encomendou um estudo à Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas chamou Langoni. Langoni entende tanto de petróleo como eu de astronomia. Agora, o Guedes não entende nada de petróleo. É aquilo que você falou, depende do cargo que o cara ocupou. Ex-ministro, ex-presidente do Banco Central pode assinar. Mas olha que regra coisa. De futebol. Olha agora, o Guedes não entende nada de petróleo, o ministro não entende nada de petróleo, o ministro da Minas e Energia. O Langoni não entende nada de petróleo. Então, e fazem um estudo. O estudo é criminoso e usa a marca da Fundação Getúlio Vargas, que supostamente, para os desinformados, é uma coisa séria. Porque os informados sabem que o ex-governador Cabral disse que a Fundação Getúlio Vargas dava cobertura a contratos fraudulentos. Foi dito na televisão. Essa que é a Fundação Getúlio Vargas, que é requisitada para fazer um estudo sobre o gás, sobre o preço do gás. E diz solenemente que o preço do gás vai baixar de 12 usando indevidamente o nome de Getúlio Vargas. Usando indevidamente, aliás, há muito tempo. Exatamente. Né? Porque o presidente Getúlio Vargas não defende essas teses aí, louca. Então não pode dar aval a essa maluquice. Então, esse estudo da EPE, que é um estudo sério, né, usado pela EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, coloca isso de uma forma cristalina. Quer dizer, você pode até reduzir os preços do gás, né, hoje na cadeia produtiva da Petrobras, se tiver uma política para isso. O fato é o seguinte, é que está se usando a Petrobras para empurrar projetos de privatização e incitar a coisa ideológica relativa ao neoliberalismo. Hoje, na verdade, você tem, né, o cara não visa a uma política através da privatização. Ele visa a privatização através de uma política. O objetivo não é a política. O objetivo é a privatização. A privatização é um valor em si. Fala-se o que for necessário para atingir esse objetivo. Agora, qual é... Nós estamos encerrando aí o programa, professor. E aí, o que a cidadania deve encaminhar? O que as entidades da cidadania, o que deve se fazer? Além de fazer isso que o senhor está fazendo bem, que é denunciar, desmascarar e tal, essa manipulação... Eu acho que nós temos que entrar seriamente num processo de conscientização. E se observa o seguinte, a força dos trabalhadores está muito fragmentada. Tá certo? Nós vimos pela última greve. Teve expressivo em alguns lugares, mas não é uma greve da qual a gente se lembre. Ela aconteceu, mas a gente não se lembra. Então, mas se você colocar os três movimentos que aconteceu, 15, 30 e a greve, dá... O problema é que diminui. Esse é que é o problema, tá certo? Quando eles estavam organizando a greve, eu até comentei com alguns dirigentes, olha aqui, um perigo danado porque você dá ao adversário condição de medir. Porque se eles ficaram na defensiva e ninguém mediu nada. Mas eu vou dizer... Você está dizendo que não foi uma greve total, não, etc. e tal. Mas vamos lá, que o senhor tem mais 1 minuto e meio para a gente encerrar. Não, só para lembrar o seguinte, o que é um projeto de conscientização? Nas greves históricas de 78, eu cobri como jornalista do Jornal do Brasil, eu era editor, subeditor de economia, com o Paulo Henrique Amorim. E 40 dias de greve, bem sucedida, espetacular, em plena ditadura, desafio político fantástico. Você estava numa situação anterior
de aparentemente os trabalhadores estavam sem fazer nada, sem capacidade de mobilização, de repente explode aquela coisa. E a primeira pergunta que se fazia para a gente é o seguinte: que é isso? Porque a grande imprensa começou a dizer que eram greves espontâneas, para desqualificar o caráter político dela, tá certo? Aí eu fui conversar com o Lula. Tive com ele, fiquei um dia inteiro lá no São Bernardo. E eu falei: como é que foi isso? Estão dizendo que é greve espontânea. Eu falei: olha, espontânea levou 2 anos. E levou 2 anos como? Eles definiram uma estratégia. A estratégia era o seguinte: eram fábricas grandes, 40 mil trabalhadores, Volkswagen, essa coisa toda. Você tinha tudo isso, você não ia conscientizar todo mundo, tá certo? Não tinha como. Então, o que ele fez? Concentrou na ferramentaria. A ferramentaria você para a empresa, porque até ela e depois dela. Então, você teve teve uma estratégia ali para teve uma estratégia, né? E foi muito bem sucedida. Como se viu, quer dizer, confrontar o regime militar, né? Confrontar a política salarial, não sei se você se lembra, quer dizer, inventaram claro. Né? Acabou a política salarial. Inclusive, nós estamos passando um documentário sobre esse movimento São Bernardo. Pois é, ótimo. Desde maio aí, que é o Dia do Trabalhador e tal. Então, o recado é o seguinte: as instituições, olha, não adianta pensar em fazer greve geral, nesse estágio que estamos. Tem que fazer conscientização para chegar o momento de uma greve geral. De improviso, nós não vamos a lugar algum. E vamos ter tempo para isso, porque não tem nenhuma data limite para esse próximo, quer dizer, a gente começa a fazer e no próximo, quer dizer, caminhante não é caminho, se acha caminho ela andar. Tá certo? Professor, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. O professor é nosso associado aqui à TV Comunitária e participa com a gente aí todo momento que a gente precisa de esclarecimentos importantes. Quero agradecer a você a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode assistir nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O e-mail e o telefone está aí na sua tela para você interagir com a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.